Então hoje eu vou estar falando sobre os 3 tipos de consumidores que tem na internet. São 3 tipos de consumidores que você vai esbarrar na internet. O que pode não estar te trazendo resultado é você estar focando naquele consumidor, de repente mais caro, de repente que você ainda não conseguiu alcançar. A gente sabe que hoje você tem que ser o máximo possível assertivo, né? Então uma das coisas que você tem que deixar bem definida, eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Persona e público-alvo. Isso aqui é uma coisa, preferencialmente a persona, não é preferencialmente, mas principalmente a persona, você tem que deixar isso bem definido pelo fato de você, se você estiver aparecendo para quem não se interessa por você, você não vai estar tendo resultado. Então, a gente sabe que você tem que definir sua persona. Você tem que definir quem é que você quer atender. Você tem que saber as características das pessoas que você quer trazer para o seu consultório. Se você não souber essas características, ou seja, eu sou dentista de todo mundo pode... Não é assim. Você vai estar dando tiro para o alto. Então você tem que definir muito bem as características das pessoas, do público que você quer levar para o seu consultório. É homem, é mulher, é idoso, é mais jovem, tem um hábito disso, você tem que estar definindo. Como é que você vai estar definindo? Conversando com os seus pacientes atuais e você vai perceber que tem um padrão de comportamento muito semelhante. Mas vamos lá. Existem 3 tipos de consumidores. Então, aqui são os consumidores, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. São os consumidores que eles não sabem que tem um problema, e por não saberem que tem um problema, eles não procuram um tratamento. Eles não sabem que tem um problema, e por isso eles não procuram um tratamento. Por exemplo, nós sabemos, dentistas, que uma pessoa que falta dentes, ela pode ter um problema de estômago pelo fato dela ter uma mastigação ruim. A pessoa que falta os dentes nela, ela sabe que ela mastiga mal, mas ela não sabe que um problema de estômago pode ser decorrente disso. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para essas pessoas que a falta de dente pode levá-la a um problema no estômago, e esse problema do estômago, enquanto não for tratado a falta de dente, não vai se resolver. Entendeu? Ou seja, ele não sabe que o problema dele de estômago é causado pela falta de dente, embora ele saiba que ele não tenha dente. E aí, quando ele tem essa informação, muitos vão falar assim, caramba, então é por conta disso que muitas vezes eu já fui a um gastro, eu já fiz endoscopia, eu tô com gastrite, eu tenho uma azia, eu tô com um refluxo, e tomo remédio e faço tratamento, melhora e depois volta. Por quê? Porque ele não atua na causa. A gastrite, a azia, o refluxo podem ser consequência da má mastigação, e essa má mastigação é consequência da falta dos dentes. Ou seja, você vai dizer para os pacientes não motivados, ou seja, eles não sabem e não procuram. Ou eles procuram outros profissionais que eles acham que podem ser os salvadores deles. Entenderam? É o caso de uma pessoa que tem um problema de coluna por também não ter dente posterior. É o caso de uma pessoa que tem uma enxaqueca por não ter dente, por ter bruxismo. Então, eles não sabem que o problema deles é causado pela falta de dente, então eles não procuram um dentista. Eles vão procurar um neuro, eles vão procurar um fisioterapeuta, um osteopata,
um gastro, mas eles não vão procurar o dentista. E quando você faz isso, como é que você vai fazer para eles saberem? Como é que quando uma pessoa não sabe de alguma coisa, como é que ela passa a saber? Só tem um jeito. Informação. Só tem um jeito. É informação. Quando a gente fala que você tem que dar informação para a pessoa, entenda uma coisa. Aqui a gente não está falando de vender. A gente não está falando que você vai falar o tempo todo em publicações que ele tem que marcar uma consulta contigo. Você vai informar a ele uma coisa que ele não sabia. Ele pode até ter o dentista dele. Ele pode até ter visto outros dentistas falando, mas ninguém até então deu a informação para ele. E aí, quando você passa a ser a pessoa que informou a ele, ele começa a prestar atenção no que você está falando. Ou seja, esse processo de informação, você está fazendo um processo de educar. E educar é a mesma coisa que transformar. Quando você educa a pessoa e você começa a transformar, e ele de não motivado, o que ele passa a fazer? Ele sabe, mas não procura. Ele pode não procurar agora. Ou porque ele, por algum motivo, não tem como ir ao dentista, ou a informação, ele pode não ter o problema de gastrite, de coluna, enfim, ele pode não ter o problema, ele já sabe, mas ele não procura porque ele não precisa. Mas você já educou ele e você já transformou ele numa pessoa que sabe. Duas coisas podem acontecer. Ele replicar aquilo, porque ele não sabia, passou a saber, e vai replicar, e aí ele vai compartilhar suas publicações, ele vai te indicar no boca a boca virtual, ele vai fazer com que outras pessoas passem a saber daquilo que ele também não sabia. Porque, com certeza, você tendo uma estratégia, uma linguagem de copyright, ou seja, você sabendo fazer um bom texto, você sabendo falar bem, você vai induzi-lo, você vai persuadi-lo a transformar outras pessoas através da mesma informação que ele recebeu. Isso é uma estratégia. Tudo aqui você vai ter que ter uma estratégia. Para quê? Para fazer a pessoa subir de degrauzinho para degrauzinho. Entendeu? Você vai começar com ela aqui do zero, ela vai subir para cá, e daqui ela vai para cá, através da sua estratégia. Tá ficando bem claro aqui, pessoal? Então é o seguinte, quando ela precisar, e aí assim, aqui a gente sabe quem são esses pacientes que estão aqui na nossa odontologia. São os pacientes que têm um dente quebrado, mas não dói. Ele pode não ter outro problema de saúde relativo a dente, mas ele tem um dente quebrado que não dói. Ele tem um provisório há muito tempo na boca, que não solta, que ele ainda não teve condição de fazer o definitivo. E aí ele está com aquele provisoriamente definitivo na boca. O provisório é 1 ano, 2 anos na boca. Quando cai, ele vai na sua clínica para você recimentar. E ele vem com aquele papo para você o seguinte: não, doutor, logo logo eu vou voltar para fazer o definitivo. Já está 1 ano, 2 anos com o provisório na boca. É aquele paciente que tem, por exemplo, uma fístula e ele diz que de vez em quando enche, ele aperta, ela diminui e ele não procura o tratamento. E aí cabe você informar também qual é o problema que ele pode ter um problema de infecção. Enfim, a nossa odontologia, nós sabemos que temos muitos pacientes que sabem de um problema, mas que não procuram tratamento. Quer ver? O cara ronca. Aqui, por exemplo, o cara ronca. Ele não sabe que o problema dele de roncar pode ser resolvido com tratamento em dentista. Ele não sabe. E aí a mulher dele, o marido, né, ou seja, o parceiro de quem ronca, já tentou de tudo e não resolve. E aí você faz uma publicação sobre ronco.
Você faz uma publicação sobre a apneia e aí aquilo, puf, desperta na pessoa ou em alguém que conhece uma pessoa que ronca a informação, a transformação. E aí essa pessoa passa ou a procurar ou a disseminar aquilo que você falou. Entendeu? Então, assim, hoje a gente sabe que esses três tipos de consumidores, o que todo mundo mais quer é esse aqui, é o que sabe e o que procura. Ou seja, ele sabe do problema que ele tem e ele quer resolver o problema que ele tem. Hoje em dia, tá todo mundo de olho aqui, ó. Todo mundo de olho aqui. Só que esse cara aqui, ele é menor quantidade. Esse cara aqui, ele muito, quando a gente fala em procura, ele muito vai no Google. Por quê? Porque às vezes é um dente que quebrou e ele quer tratar de dente logo. E ele quer resolver aquele dente que quebrou. Ele está com o dente doendo, ele vai lá, Google, dentista tal, não sei o quê. Ele procura logo. Por quê? Porque ele sabe do problema que ele tem e ele quer resolver.